Olha como ela vem, olha. Evelyn Heckley. E vem cá, me conta como vocês se conheceram. Ah, isso aí é comigo. Eu vou rapaz. deixar pra ele, porque todas as vezes que eu conto da DR, entendeu? Que ele disse Não, que eu não é sei que tá contar, DR. então eu vou deixar ele contar. Tem Vai, que meu valorizar amor. o meu esforço. Vai. Né? A Então gente conte. quer as duas versões, tá? É, Só verdade. Não tem duas versões aí, é só uma. Só a minha. Mas dizem que toda história tem 3 lados. É? O teu lado, o teu Não, se eu for- e a verdade. E é verdade. Se eu for contar a nossa história mesmo assim, vai durar aqui uns 2 horas. Não, pode durar, não tem problema não. A gente quer ouvir. Não, a gente se conheceu 2007, né? Eu tava na pracinha, dando aquelas olhadinhas no movimento. E lá vem Dona Suiane saindo da igreja, né? É. E eu tava com meu amigo Diego. Ih, Diego, Diego. só que é o Diego cabeludo. Só que não era o meu. Não era o seu, não. Careca. E aí ele conhecia a Suiane, né? E aí eu falei, pô, me apresenta e tal. Só Aí, lembrando que eu tinha 13 anos. não, amor. Sim. Era 13? Treze. Acho que era E 13 ou era tu? E 14. tu? Eu tinha 16, né? 16 anos. 2 crianças. É, 2 crianças. E aí me apresentou, a gente se conheceu ali, conversou um pouco. Mas eu tive que ir embora, eu fui pra outra cidade. Eu fui pra Curitiba. Conta a tua história. Fui pra Curitiba. Fui pra Curitiba. Irati. Tu que viaja, tu quer que ela Fui saiba. para Irati. E aí a gente não conversou tanto, né? Mas certo dia ela me mandou uma mensagem no Orkut. Ela não lembra dessas coisas. Só que eu sou detalhista, meu. Sou detalhista, eu lembro de tudo. O meu esforço tem que ser engrandecido. Porque calma que eu só tô começando. Viu? E aí ela me mandou uma mensagem de parabéns. E eu falei, pô, que era meu aniversário. Eu falei, pô, a Suiane e Uma tal. mensagem inocente. Era só desejando um feliz Tudo aniversário. bem, eu também recebi como Porque você era meu inocente. amigo, É. afinal. Ah, vocês ficaram amigos, então. A gente ficou amigo à Colega, distância. né? Porque era a distância. E aí se passaram o quê? Passaram 1 ano, 2 anos? Foi uns 2 anos. E aí eu voltei pro Ceará. Voltei pro Ceará, pro Fortaleza. E eu tava com meu amigo de novo, porque eu tinha ido embora, mas ele ficou no mesmo time, ele ficou no time. E a gente se reviu lá, né? Se olhou de novo lá. E quando a gente tá na sacada do apartamento, a gente tá olhando o movimento como sempre, né? Naquela época. Né? Continuou, né? É. Olhando o movimento. Passa uma morena. Diferente, gente. Já diferente, viu? Suiane 2013. 2013 não. Olha, Suiane você fala bem de mim. 2007. É uma criança ainda, né? Eu também uma criança, mas já se passaram 2 anos. Suiane já tinha mudado. Mano, 2007 não. Foi 2013, minha vida. 13? Não. 7 mesmo. 2013. Ih, meu Casou. pai. Eu e o Diego foi em 2008. Eu acredito que foi mais ou menos na mesma 2007, época. Olha, eu pesquisei aqui, vocês não casaram em 2010? Casamento. Não casou? Como é que ia ser 2013? Não tem... Ela é. Tá vendo? Qual é o vendo? signo meu, amiga? Por que eu tenho que falar? Como pode um negócio desse? Canceriana fajuta que tu Amiga, é? depois de 2 filhos, a gente não tem mais a memória Ó, boa, escuta. Não, eu E aí tenho. junta A memória Covid dela ainda. Pós-Covid. Diz que pós-Covid esquece as A coisas memória mesmo. dela é horrível. Tá, volta pra parte Calma. lá Então da vai. história. E aí passa uma Fala de mim. morena lá embaixo. Eu falei, caraca, Diego. Falei pro Diego, o mesmo Diego. Essa morena aí, meu. Caraca. Ele olhou pra mim assim. Tu não sabe quem é, não? Eu falei, quem, pô? É a Suiane, meu. Eu falei, não tem como ser aquela pessoa. Olha aí. Teve uma transformação. Não tem como, porque ela era, como eu falei, uma criança. Eu queria as fotos, sabe? Aquelas fotos que a gente manda compartilha no nosso grupo, que nós temos um grupo, Eu tenho viu? umas fotinhas boas dela aí. Depois, se der, manda aqui. Vou mandar, que aí vou a mandar. gente bota ali na produção. Nos grupos tá. E aí ela já tava na academia nessa época, né? Já estava na academia, já tinha mudado o corpo dela assim, tava bem bonito. Maravilhoso. Tava. Opa, meu amor, hoje tá melhor. Tá melhor, com certeza, mas em comparação a 2007... Eu tô gostando desse relato, que você vê que é um homem apaixonado, né, minha filha? Não, calma, estamos só começando aqui a resenha. E aí eu passava em frente à loja ali, porque ela passou ali, porque ela tinha uma loja que ela era vendedora de roupa. E eu passava sempre nessa rua porque eu ia pro treino, jogava no ferroviário nessa época. E aí eu passando um dia, a gente se trocou olhares, assim, tipo, eu lembro de você e vamos conversar. E aí eu parei lá pra gente conversar, bater papo. Só que nessa época ela namorava. E aí a gente
começou uma amizade ali. Começou uma amizade, eu parava todo dia eu vinha do treino, parava lá pra gente conversar. Resumindo a história dessa pequena parte. Mas tu tava apaixonado? Eu quero saber. Calma, Eu que quero vai chegar saber. agora. Você ficou amigo, eu quero saber. Na verdade, a gente ficou apaixonado um por outro nesse tempo. Só que ela tinha namorado e princípios que me tocou muito é que ela não iria trair o namorado dela nessa época, né? E eu nunca falei isso, viu? Ih, tá exclusivo. Anota aí, Fernando. Temos um corte. Temos um corte. E aí, ela não traiu o namorado dela e falou que ia terminar com ele. Eu falei, beleza. E eu crendo que isso ia acontecer, né? E aí ela também, demonstrando que isso ia acontecer, foi e terminou com o namorado dela. E aí me ligou. Lembra? Lembro, né? Lembro tudo. Pois é bom lembrar mesmo. E aí ela me ligou e, porra, eu falei, caraca, sério? Então vamos se ver e tal, não sei o quê. Desliguei o telefone, vamos se ver e não combinamos nada. Evelyn, ela não me atendia mais. Por que, gente? Calma, eu vou explicar. Ela não me atendeu mais, liguei pra ela 32 vezes, eu me lembro como se fosse hoje. Passei a noite toda chorando. Escutando o quê? Sorriso maroto. Sorriso Gente, maroto. sorriso maroto faz Sorriso parte da maroto. nossa vida também. Sorriso maroto. Acho que na vida Vai ser sempre de a muitos primeira casais, né? namorada. E por que ela não me atendia? Porque o ex-namorado dela deu um surto lá. Disse triste, né? que ficou em depressão na época pra ela. E ela ficou com pena. E também ela gostava dele, né? Ela não terminou com ele porque não gostava. Porque ela também estava tendo um sentimento por mim e estava tentando ver se é isso realmente que ela sentia. Só que Ficou confusa, amiga? Ela estava confusa. Eu acho que naquela hora você fica... Será que você vai trocar o certo por alguém que você não tem certeza, Pronto. assim, né? Esqueci um detalhe importante. Ela falava pra mim que ela não se sentia segura em namorar um jogador de futebol. Ainda tinha Lembra? essa parte aí. E eu falei pra ela... Porque tem esse preconceito, né? E eu falava pra ela que eu sou diferente. Fica tranquila que eu sou diferente, falei pra ela. Foi. Vai. Isso, Foi verdade. Beleza, hein? Foi verdade. Eu falava, Deus me livre. Eu jogador de futebol. É mesmo. Sem zoeira, ela falava isso. E aí ela foi, gostava dele ainda também. E aí voltou pra ele. Nesse mesmo dia. E aí... O que aconteceu? E aí tu voltou pra ele, a gente se Passou encontrou... mais um tempo. Não, senhora, a gente se encontrou na academia. Foi na academia. Aí tu foi malhar, né, meu filho? Que Aí tu tinha- falou assim, é lá que eu vou conquistar ela. Aí a gente Aí foi lá de mal. Não, foi de mal, eu tava boladaço. Já sabia que tinha acontecido alguma coisa, ela não tinha me contado o que era. E lá ela conversou comigo, aconteceu isso, eu falei, beleza, você segue sua vida e eu sigo a minha. Falei pra ela, bolado. Ficou muito chateado. Mas tu não Segue- tava conformado, não. Tava puto. Tá muito puto. Segue sua vida, não fala mais comigo, não olha nem na minha cara. E aí, nessa época, esse corpinho não era assim, né? Era magrelinho, mas achava que era bonita aquela época, né? E ela ficava bolada que eu andava sem, quando eu andava sem camisa. O que eu fazia depois dessa história toda? Eu vinha do treino de lá sem camisa. Passava na frente da cara... Ah, bobeira, né, gente? É, Fica besteira, vendo- besteira. Criancice, que você É fala besteira. assim, meu Deus. Aí eu vinha do treino, não passava mais, não parava mais lá, nem olhava pra cara dela e ia reto. E ela lá na porta. Mas tu passava lá, tu podia passar em outro Óbvio lugar. que eu passava lá, com toda certeza. Desfilando. Desfilando. É, aquele só cor- de ruim. Com aquele corpinho magrelo, achando que tava forte. E Grilo. ainda vinha assim, sabe quando enche assim o peito? Louva a Deus, louva a Deus. O cara chega na esquina da academia, faz 1000 abdominais, 350 flexão e passa. Pra ficar um pouquinho mais inchado. E aí, cara, eu com o mesmo sentimento de sempre, mas bolado essa época. Mas se passou, assim, acho que uma semana, eu já fui passando a raiva e resumi ser amigo dela. Aí Amigo. fizeram as pazes, então. Não, fizemos as pazes. E ela tava com Com o cara, com o mesmo cara. Então, eu virei amigo dela e sentava lá todo dia pra orientar ela no namoro dela. Não tô acreditando nisso. Pois acredite. Que carme, hein, meu amigo? Eu sentava lá e ela me contava como que era o relacionamento dela, sabe? E eu falava, não... E eu aqui, larga o cara, meu, eu tô aqui, eu vou te tratar melhor, eu vou fazer melhor que o cara.
Mas não, eu já sabia a decisão dela e tava lá aconselhando ela. Mas ele tava dando mancada, não? Tava. Isso aí. Tá vendo? Tava. Tá vendo? Não tratava ela bem. Não tratava ela como ela merecia. Ela tava em depressão. É isso que eu fico pé da vida. Vai terminar? Ai, eu vou mudar, eu tô ruim, não sei o que, eu tô mal. Aí voltou, já volta a mesma bosta. Eu sei, eu já passei uns desses aí, uns Zetélios Isso, desses aí. isso que eu tô resumindo muito, hein? Resumindo muito. E aí virei amigo dela, amigo mesmo. De trocar mensagem, de aconselhar e tal. Mas tava tudo aqui ainda. Só era ela dizer eu te quero. Já acabou. Isso tudo, até a gente ficar, acho que se passaram o quê? 4 anos? Nossa, Não, gente. Uns 2, não? Não, 4 anos. Desde a época que a gente se conheceu, não. Tudo, sim, uns 4. Tudo uns 4, aham. Tudo uns 4. E aí eu mudei de bairro, que eu fui jogar no Ceará na época. Eu jogava no Ferroviário, que é Barra do Ceará. E aí fui jogar no Ceará, que é no Parangá do Sul. Parangabuçu, acho. Acho que Porangabuçu. Porangabuçu. Aí dá tipo uns 25 minutos desse outro bairro onde eu morava, né? E aí a gente perdeu esse contato de se ver todo dia, né? A gente trocava mensagem, era um message nessa época, né? MSN. Ai, muito bom. Botava aquelas musiquinhas. O que eu tô ouvindo? Né? Pra pessoa ver que tá apaixonada. Sorriso maroto. Não, aí ele me deu um CD ainda. Eu resumi muita coisa. Eu tô percebendo, é pra resumir. Eu resumi muita coisa que eu não vou Que a gente vai lembrando depois, né? Eu dei um CD pra ela. Do sorriso maroto. Nessa briga aí, eu tinha te dado uma camisa verde que eu tomei. Que eu tomei, gente. Que eu fiquei bolado que. Me que ela- devolve. Me devolve minha camisa. Me devolve minha camisa, me dá minha camisa de volta. Devolvi. Toma, tua camisa. E aí depois que a gente virou amigo, eu dei o CD do Sorriso Maroto pra ela, que era o volume 1 e o volume 2, né? Aí ele falava pra você Eu lembrar falei assim, de ó, mim. esse CD. Ó, recebi o convite, hein? Lançamento do DVD deles no sábado, dia 14, eu acho. Pô, eu não vou poder estar lá. Vai ter jogo? Vai ter jogo. Então, eu vou lá por você. E aí, por que eu dei esse CD pra ela? Porque esse CD, na verdade, era contando a minha dor. Entendeu? A minha dor Tu entendeu isso, não? Na hora, tu pegou, Não, captou? eu peguei, eu captei. Ele Exatamente, falou, né? eu Ele falei- falou, poxa, eu penso em você, eu penso na gente, como seria, né? É amigo dela. E sendo amigo, Tu, A gente era tu amigo. tinha visão, assim, sei lá. Cara, eu não desisti. Entendeu? Acho que por isso que nós estamos juntos. Certeza, isso é certeza. Porque eu não desisti. Eu poderia ter desistido, né? Eu tive várias oportunidades de desistir. E era cheio de menininha, né, querendo Sempre. ele. Porque jogador, por mais que era do Ferroviário, assim, né, que não é Filha, um time joga de no tanta Pavunense. expressão. O pessoal já queria, já. Jogava lá no Pavunense. Sim, O pessoal sim. já queria. Então, assim, tinha muitas oportunidades na rua, Sim, né? sim. Mas eu acho que quando Deus coloca aquilo no coração, e não é que eu não queria ele, que eu tava esnobando, não era isso. Eu simplesmente era fiel aos meus sentimentos, eu era fiel à pessoa que eu estava, e eu falei, não, enquanto eu estiver com ele, eu devo a honra, né, a minha palavra, Respeito. o meu respeito por ele. Então, enquanto eu estiver com ele, eu não te dou nem um selinho sequer. Eu pedia. Pedia, rapaz, danado. Nessa época aí que tava pra ficar, que ela tava pedi, apaixonada, ótimo. né? E eu falava, pô, me dá só um selinho, só um selinho. Parece 2 criancinhas, né? Que fase, né? Assim, você olha pra trás. Tu você vê. queria, fala a verdade. Tu queria. Ai, querer. A gente queria, né, gente? Pelo amor de Deus, imagina. Eu Vou fazer tava uma gostando muito dele. Só que, ao mesmo tempo, eu também tinha um sentimento pelo meu ex-namorado e tinha o respeito. Então, assim, impossível daquilo acontecer. E eu acho que isso também, né, amor? Foi uma das coisas, assim, Com certeza, que ficou- fez ele confiar e, assim, me pedir em casamento. Porque imagina, se lá atrás, nessa época, eu tivesse, ele, me dá um selinho, eu tivesse dado, ele ia ver que eu não era uma pessoa Então. certa pra se casar, sabe? Uma pessoa de vergonha na cara, digamos assim, né? Eu ia fazer uma pergunta polêmica. Você acha que já não foi uma traição? O quê? Gostar dele? É, porque você já gostava. Pra mim, o sentimento, pra mim, já é a traição, já. Só que o que... Não é intencional e nem Intencional, efetiva, é. entendeu? É Mas verdade. A partir do momento que você... Mas você não controla. Isso é algo incontrolável. Entendeu? É. Eu acho que Sentimento. É tanto A que partir do quando eu momento me que- decidi, quando eu vi assim, não, eu gosto muito do meu ex, mas eu amo o Pablo. Não tem como eu estar enganando os dois, né? Porque na verdade eu estava acabando enganando, sem querer, mas eu estava enganando os dois. Eu disse, não, deu.
E agora eu vou terminar e terminei. E o bacana disso é que tinha uma galera comigo nessa época, né? Os meus amigos. E eles participaram, né? Eles participaram um pouco dessa transição entre o Ferroviário e o Ceará, porque eles também foram para lá. E quando eu fui pro Ceará, que a gente começou a conversar novamente, porque a gente tinha se distanciado de novo, só que passou uns 2 anos, a gente começou a trocar de novo mensagem. E aí ela ainda tava com o cara ainda. Pô. Caraca, hein? Ô, E empata do tipo caramba. assim, eu ficava assim sem entender. Eu falei, caraca, como que essa mulher ainda tá com esse cara, sabendo, tipo, eu sabendo praticamente tudo, como que era, como que ele tratava ela, né, na época. E a gente começou de novo a conversar sobre a mesma coisa, orientando ela no namoro dela. Mas isso foi rapidinho, né? Foi rápido. Acho Aí que foi aconteceu uma treta lá entre eles dois lá. E Aí tu É que na comemorou. verdade- Pô, Foi Pagou rapidinho, toda a água, mais sabe? uns 6 meses. Não, aí eles tretaram, durou mais 2 anos. E aí teve uma discussão entre eles lá e ela decidiu. Ela falou pra mim, ela falou, eu vou terminar com ele e a gente vai ficar junto. Ela falou pra mim. Eu falei assim, mentira. ele não acreditou. Não acreditei. E aí ela foi, terminou com ele e no dia seguinte a gente Porque ela se já tinha encontrou. feito isso, né? É, exatamente. É. E aí no outro dia a gente se encontrou no shopping e a gente ficou pela primeira vez. Foi a primeira vez. E aí, isso foi, eu acho que o que amou em junho, né? Julho, por aí. Acho que foi em julho. Foi, porque Foi no dia do julho, aniversário julho, você julho. foi na minha É. casa. Julho. Né? Eu sei até o dia. Ó, Olha, Foi, você não sabe, né? foi Eu dia não sei. foi dia 5 de... 5 não, dia 3 de julho. de julho. Porque teu aniversário era no final de semana, Isso, dia 7. entendeu? Olha, mas foi batalhado isso aí, hein? Então, eu tenho que... Era cara, pra ser. Por isso que ele tem que contar. Eu tenho que contar, pô, porque... Foi difícil, mas... Eu acredito muito em... Você sabe, você me conhece, né? Sou muito de fé, sou muito... E eu falava pra Deus assim... Deus, confia em mim. Eu falei assim, confia em mim que... eu vou fazer com que ela te enxergue, né? Da forma como eu te enxergo. Entendeu? E aí, mas demorou, mas foi... Eu acho que fez ser mais forte, sabia? Com Não sei, eu certeza. acho que quando você conquista, talvez, né, pra muitas pessoas não, mas eu acho que quando você conquista algo com mais sacrifício, porque ele pode me Não, conhecer eu posso falar melhor. isso. Eu Então, posso você falar isso. pode me conhecer melhor, você pode conhecer o meu, como fala assim? Do lado fiel. O do meu lado verdadeiro. fiel, o meu lado verdadeiro, né? Como uma menina, porque eu tinha 16 anos nessa época. Então, assim, ele pôde me acompanhar ali e saber como que eu era sendo uma namorada, né? Como eu seria sendo uma mulher dele. E eu acho que muitas coisas ele apreciou, né? Porque se ele pediu pra Com certeza. E tu namorou ninguém nessa época? Tipo, nem... Ah. Não, eu namorei. Ah. Eu tive. Eu tive um peguete lá que ela era bolada com esse peguete. Mas foi de raiva. Só de pirraça, ele De não raiva. gostava dela. era só Geralmente pra me é uma pessoa, né? De Que ali, raiva. tipo, Tava ali próximo, E ela ficava sei. bolada. Tipo, ela ficava bolada comigo, porque eu tava com a menina e estando com o cara. Eu falei, por que tu tá com raiva? A gente somos só amigos, pô. Entendeu? Mas ela falava nessa época aí. E aí foi muito rápido depois daí. Daí foi muito rápido. Eu tinha acabado de subir pro profissional. Eu tinha feito um jogo contra o PSV da Holanda. E aí eu fiz o gol da partida. Olha que Olha. doideira. O que aconteceu? Os caras queriam que eu fosse pra lá. E aí foi nessa época aí que a gente tomou a melhor decisão da nossa vida, né? Porque eu só poderia levar ela se nós éramos casados. E aí a gente muito apaixonado, muito naquela euforia, vamos casar. Caraca, foi assim, tipo, 2 meses. pá. Foi. Ele 2 falou, meses. você quer casar comigo? Eu falei, você tá brincando? E ela já... Agora. Tem, né? Eu falei, Não, aí- meus pais não vão Aí aceitar. eu falei, tu Eu é falei assim- louco? Meus pais Eu jamais falei assim, ó, vão eu aceitar. falei, deixa comigo, rapaz. Foi. Falei, E aí, no dia que ele pediu em casamento, eu não, lembro pera até aí, hoje. no carro. No carro. Meu pai, às vezes, ia levar ele embora, porque como era longe, onde ele ficava, né, com o pessoal do time, era um pouco longe, eram uns 25 minutos da minha casa. E às vezes ele saía tarde lá de casa, né? E aí, o meu pai, às vezes, ia levar ele. Aí ele...
vou pedir pro teu pai. Eu falei, não. Você não... Eu tava no banco de trás e ela no Eu banco sou da frente. filha única. Então, assim, o xodó, né, amor? Até hoje. até Eu hoje, sou o até xodózinho do meu pai. Então, eu falava assim, jamais. Eu tinha 16 anos. Não, recente já foi 17, né? Peraí, não... não- 17. Eu Como tinha assim feito- que passou vários anos, 2 anos, e tu ainda tinha 16? Não, quando a gente começou a namorar, Não. eu tinha 16. E aí a gente casou, eu já tinha 17. Não passou, Ah, não é porque passou uma tu conheceu semana. com 13, verdade. Não Era passou muito uma nova. semana e não foi aniversário dela? É, Eu te falei quando a gente, Sim. tipo, a gente se encontrou no shopping. E passou uma semana, foi aniversário Foi meu dela. aniversário de 17 anos. E aí eu conheci a família dela toda. Foi. Com você. Não, quando já conhece assim a família, já é pra ir já. Falei, Foi logo no "Caraca, churrasco, no comer churrasco." carne. Aí, Aí, ó. meu pai já conquistou no churrasco. Conquistou no churrasco, verdade. Foi bom. Foi. Aí ele, vou pedir pro teu pai. Eu falei, não tem coragem. Tá doido, né? Eu falei, Deus deixa me livre. comigo. Eu falei, seu Johnny, o negócio é o seguinte. Seu Johnny. Seu Zé Maria, né? Só que ele gosta de que a gente chama ele de seu Johnny Ross. Johnny Ross. Johnny Ross. Eu falei, mas por que seu Johnny Ross? É porque eu gosto. Por isso. E aí eu cheguei, seu Johnny, é o seguinte. Você já sabe que eu gosto muito da sua filha, né? E é a minha mulher. É a mulher que eu escolhi. E eu quero casar com ela. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 18. É. 18, né? 18 pra 19. Se ia fosse completar- meu pai, já te dava um sermão. Tu tem 18 anos, tu vai casar nada. E eu aí- atrás aqui no banco de trás, eu nem respirava. Não, eu tu olhava tava no pro- banco da frente, tu tava do lado dele, eu tava no Não, banco de amor, trás. você tava do lado dele, eu tava no banco de trás. Ah, lembra que você verdade, era tu me grande? beliscou ainda. Eu disse, pelo amor de Deus. Ela me beliscou. Meu Deus do céu, eu fiquei, Jesus, eu vou apanhar quando eu chegar em casa. Porque ele nem combinou contigo que ia pedir, não. Não, foi surpresa. Ele tinha me pedido e eu falava, você é louco, jamais meu pai vai deixar. Jamais, jamais, jamais. Minha mãe eu tu achava falou meio teu assim. pai e teu irmão. É, e tem meu irmão também, né? Mas assim, minha mãe eu falava, não sei, eu não sei a reação dela, mas meu pai eu tenho certeza que não. E quando ele pediu, eu fiquei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, para de falar isso. Ela me pai. beliscou no carro. O que E é eu falei, isso? deixa comigo. Eu tava tipo, Ele tava muito confiante. confiante, Eu tava muito decidido, confiante. né? Eu tava muito confiante que ele ia dizer sim. E ele falou não. Falou sim. Ah, tá. Só- Eu já só- imaginando ele falando não. Ele falou sim, óbvio que ele falou pra cuidar dela e tal, responsabilidade. Eu falei, não. Ele não te perguntou, não? Você Achando- quer, Suiane? Você quer? Você aceita o seu Você Pablo. aceita. Com seu marido. Cara, e teve que ser assim, né? Porque, tipo assim, você só ia poder levar ela pra fora do Brasil já. Então, aí eu fui pra lá. Fui fazer os testes lá, né? Na época. E eu só poderia ficar lá se eu tivesse uma quantidade de jogos no Campeonato Brasileiro. E na época o Ceará não fez isso. Era só me colocar, sei lá, no final dos jogos, assim, uns 5 jogos, 6 jogos. Aí eu consegui o visto de trabalho. Não sei se isso foi uma tática deles pra mim não acertar e ficar no Ceará. Não me lembro muito bem nessa época. Só que aí acabou que eu não fui. E a gente casou assim mesmo. Foi, 2 meses depois, né? A gente casou e eu fiquei no Ceará. Joguei pelo Ceará aí 2 anos, eu acho. Não, mais um ano, né? Mais um ano, né? Foi. E aí a gente casou no civil, No né? civil. Porque nós não tínhamos condição de fazer festa, a gente deu prioridade ali a ficar, né? Na real não tinha nenhuma condição, né, amor? Não tinha nada, filho. Não tinha nada. Casou. Mal foi a aliança. Casou, né? Aliança, mas a aliança era boa, pelo menos. Foi, não. O salário dele deu pra comprar a aliança, Deu né? pra comprar. Foi bom, foi só aliança e pagar o cartório, né? Pra fazer o casamento. Acho que foi mais Mas ou menos foi- isso. Foi mas foi foi luta, muito- mas valeu a pena, né, mãe? Era pra ser, minha a gente filha. aí já estamos há 11 anos, né? 2 filhos, um cachorrinho, linda. E aí uma história longa, mas assim, que valeu muito a pena a espera, a persistência. O amor venceu, né? Porque apesar de todo esse imbróglio de sentimentos, mas eu vi que eu fiz a escolha certa, porque eu escolhi o homem da minha vida. Ah, Peso. gente. O pai dos meus filhos. Menino, tu tá ao vivo. Vaca Cast. Vem,